neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amor sem igual. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que o levou ao seu Filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crê neste amor sem igual, oh, crê neste amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus, oh, crê nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Oh, crê neste amor sem igual, Oh, crê neste amor sem igual. a graça de Deus te chama dos céus, oh, crê nesse amor sem igual. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer? Por fé no Senhor como teu Salvador, irás alcançar tal prazer. Oh, crê neste amor sem igual, oh, crê neste amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus, oh, crê nesse amor sem igual. Deus deseja que todos os homens sejam cristãos. Em outras palavras, o desejo de Deus é que nenhum se perca. Isto quer dizer que aquele que não é cristão se perde. Estamos falando, naturalmente, em termos espirituais. Para sermos salvos, é necessário que nos transformemos em verdadeiros cristãos. Para aqueles que conhecem as Escrituras,
já foi o suficiente para se lembrarem do que São Pedro disse, que pela vontade de Deus nenhum homem se perderia. A vontade de Deus é que todos se salvassem. Por isso ele é longânimo, não desejando que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por falarmos em arrependimento, vale a pena lembrarmos o que citamos na abertura de mais esta programação. Foi justamente o que São João afirmou na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez que, para sermos salvos, é necessário que sejamos cristãos verdadeiros, então, cabe nesse instante a preocupação, o desejo e, por que não falarmos, a diligência de atentarmos para este assunto como coisa primordial, como meta prioritária, a salvação das nossas almas deve ser a nossa meta prioritária. Isto corresponde a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Uma vez que a salvação só pode operar através do arrependimento, então urge que arrependamos dos nossos pecados. O que vale dizer, é necessário que nos arrependamos o quanto antes, porque Deus, que é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento, tem enviado o Espírito Santo para nos convencer do pecado, para que assim possamos nos arrepender, crendo no sacrifício de Jesus Cristo, no Calvário, que derramou seu sangue em propiciação pelos nossos pecados. Constatamos até aqui, então, que o que não nos permite ser cristãos é o pecado. Então é um tropeço? Sim, mas esse tropeço pode e deve ser abolido. Para isso Deus tem o seu ministério aqui na terra, que é o Espírito Santo, convencendo o pecador de tudo o que é pecado. Coisa que os homens não podem fazer, por mais bem intencionados que sejam, por mais que estudem o assunto, por mais que se preparem intelectualmente acerca do assunto da salvação. Ninguém pode conduzir a quem quer que seja ao arrependimento, à salvação, portanto, a não ser pelo Espírito Santo da graça. O Espírito de Deus é o único que pode mostrar para as pessoas o que é incompatível com Deus. Os sistemas religiosos admitem que tais coisas são pecado.
tais e tais coisas, e que tais e tais outras coisas não são pecados. E nisso os homens encontram apoio para cauterizarem as suas consciências, o que não significa de maneira alguma, em hipótese alguma, salvação. Não. O que nos mostra, o que nos convence de fato de tudo o que é pecado, de tudo o que é injustiça, de tudo o que é iniquidade, é o Espírito Santo. Não é um sistema religioso. Vale a pena nós repetirmos isto com mais clareza. Você, ouvinte amado, crendo de coração, por tradição em um sistema religioso, você corre o risco de viajar contra Deus. Viajando contra Deus, está viajando contra a sua própria alma, contra a sua própria salvação. Isto aconteceu com o então Saulo de Tarso. Ele estava vivendo sob a influência tradicional de sua religião e estava viajando frontalmente contra Deus. Mas oxalá que todos que estão sinceramente e honestamente viajando contra Deus possam ter a mesma experiência do então Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Amados, vejamos isto, analisemos este assunto com mais interesse, com mais tempo, com mais diligência. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Com diligência, com interesse no coração. Vamos colocar um ponto final aqui, lembrando-nos disto. Não podemos ser verdadeiros cristãos sob orientação de sistema algum religioso. Só podemos ser cristãos, só podemos ser salvos sob orientação precisa do Espírito Santo da graça. Ninguém pode ser cristão sem que tenha o Espírito Santo. Os homens tentam fabricar cristãos, e eis aí então um falso cristianismo. Eis aí então pessoas se chamando de cristãs e fumando, bebendo, prostituindo e andando e se vestindo de uma maneira vulgar, agindo de uma maneira injusta e vivendo em imundícia sem certeza alguma de vida eterna, dando frutos que saltam para a perdição eterna e não para a vida eterna. Então, sistema algum pode fazer cristão, somente o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo opera no coração, o que ele faz? Ele nos deixa dispostos a confessarmos os nossos pecados e, mais do que nunca, desejosos de fazermos e praticarmos o que é correto, a justiça, o amor, a fé perfeita na palavra de Deus. E assim, rogarmos pela sua misericórdia e clamarmos a Deus e lutarmos pelo seu reino em sua vida, como Jacó lutou pelo sinal. Ele está disposto a conceder-nos o que lhe pedimos. São João disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isto quer dizer que o perdão
a justificação, a santificação, o novo nascimento que Deus nos concede, nos purifica de toda a injustiça, de toda a imundícia, de tudo que pode nos condenar. Então, é hora em que deve ser infundido em nós um temor de cristão. O temor do cristão é temor de se perder. Não é um temor causado pela dúvida, mas sim um temor causado pela fé. É o temor que esquadrinha os corações. É o temor que quebranta o coração. É o temor que nos leva à piedade, nos leva a levantar nossas mãos a Deus, dizendo: limpa-nos, Senhor. O homem, a mulher individualmente, levanta suas mãos para os céus. O seu coração quebrantado, contrito, recluído, isolado do mundo, separado dos desejos naturais da carne, e clama: limpa-me, Senhor. Olhe minha vida e mostra-me as coisas más que há em mim, para assim tirá-las de uma vez. Porque, ouvinte amado, vale a pena repetirmos, como sempre, os homens que nos dirigem religiosamente não fazem isto. Eles não podem mostrar o que está errado em nossa vida, porque eles mesmos estão mergulhados no engano. Mas é tempo de exame, sob a luz da palavra, sob a inspiração do Espírito Santo da graça. Este é um tempo de investigação, porque é também um tempo de juízo. Sabemos que a terra está sendo investigada. A terra está sendo totalmente investigada, como aqueles espias investigaram a terra prometida. Também a terra está sendo investigada. A terra está nas palmas das mãos de Deus. E Deus tem conhecimento de cada palavra injusta, de cada ato injusto, de cada cena, de cada gota derramada de sangue nessa terra, por mais encoberto que tenha sido. Deus tem conhecimento de todas as coisas que possa condenar uma pessoa, mas por outro lado, Ele tem conhecimento também de todas as coisas que pode salvar o pecador. Ele tem conhecimento dos seus maus pensamentos, meu ouvinte. Irmã, irmão, Ele conhece todos os nossos pensamentos, mas Ele também conhece aquele desejo que há no profundo de sua alma, de viver exclusivamente para Ele. Ele conhece esse exame que você faz na sua consciência, no seu coração, reprovando-se a si mesmo, reprovando-se a si mesma e desejando com lágrimas, com anseio na alma, a vida vivida. Ele conhece o seu coração em todos os aspectos. Ele sabe por que o seu coração está palpitando. Em busca de quê? Desejando a vida de Cristo. Ele te vê quando você se põe de joelhos e clama diante dele. Ele te vê no mais secreto do seu quarto. Ele te vê nas horas que ninguém pode te valer, ninguém pode te dar uma palavra de ânimo. Ele está te vendo. Ele conhece os seus passos. Ele tem sondado a sua vida. Por isso a noiva não tem nenhuma pretensão. A noiva, nós nos referimos ao grupo de pessoas eleitas que vivem desta maneira,
arrependidas de seus pecados, certas e convictas de que eles foram apagados, e agora cheios do Espírito Santo, vivendo sob a direção dessa bússola infalível, descansados no poder de Deus. Essa noiva de joelhos clama de dia e de noite, orando em todo o tempo em súplica no Espírito, crendo que o tempo tem chegado, a hora tem chegado, e ela mais do que nunca tem se definido em ir ao encontro do noivo, como Rebeca se definiu e tomou aquela atitude decisiva de ir deixando a casa de seus pais e partir ao encontro do seu noivo. Assim também estão todos que verdadeiramente têm se transformado em verdadeiros cristãos, porque não há coisa como meio cristão. Não, você não pode ser um meio pecador e um meio cristão. Você não pode de maneira alguma ser alguma coisa que não possa se definir diante do mundo. Não. Ou você é nascido de novo, ou você não é nascido. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você não tem o Espírito Santo. Não importa quantas sensações haja tido, se não está cheio do Espírito Santo, então não está. Não importa quantas bênçãos naturais tenha recebido, não importa quantas curas tenha operado e mesmo tenha recebido. Porém, se tem sido cheio do Espírito Santo, então sua vida mostra. Não será necessário, não há necessidade de explicar a ninguém. O mundo verá, porque isto é um mistério manifestado ao mundo. Como a mulher não precisa sair gritando na rua, estou gestante, porque a própria forma do seu corpo declara, assim também a Igreja de Cristo, os verdadeiros redimidos, mostram para o mundo que estão cheios de Cristo e que o Filho virá e os arrebatará dentro em breve. Ainda não sei quando há de ser e ao grande arcano chegarei. Ainda não sei quando hei de ver a entrada ao lar do Augusto Rei, mas o bem melhor assim que o tempo vá veloz e fácil, pois isso. Deus bendito, certos e convictos de que o tempo tem chegado, a hora em que estamos vivendo é a hora da decisão final. Nós agradecemos ao Senhor pelo envio do Teu Espírito Santo para nos vivificar a Tua palavra e estarmos agora certos e convictos do perdão dos nossos pecados e, mais do que nunca, convencidos de que partiremos para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, Com fidelidade. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá
sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, aos profetas, diz o profeta Amós. Ninguém poderá reclamar quando estiver sob o juízo tremendo que virá sobre a terra, e agora tarde demais, sem nenhuma oportunidade de arrependimento, de salvação. Ninguém está inexcusável diante de Deus, diz o apóstolo São Paulo, porque a própria natureza testifica do Criador. E a própria natureza está anunciando um fim. Um fim de todas as coisas. O apóstolo chega a dizer, por orientação do Espírito Santo, que ela, a natureza, está gemendo pelo dia de Cristo. Sabendo destas coisas, ouvintes, que pessoas nos convém ser? É uma pergunta de São Pedro. Sabendo que a terra que agora existe passará com um grande estrondo, e seus elementos se disparão com fogo, que pessoas nos convém ser? Em santo trato e piedade. Devemos, antes de tudo, acatarmos a palavra de Deus, crermos na exatidão total de sua palavra. Por quê? Para aquela mulher perdida, oficialmente, socialmente perdida, o inferno não será surpresa. Para aquele homem oficialmente, socialmente, religiosamente perdido, o inferno não será surpresa. Mas, como o inferno será dobrado, e muitas vezes mais, para aqueles que, pensando ser salvos, estão perdidos, estão enganados pelas suas maneiras de crer. Vamos repetir o que diz Amós, porque Deus não faz coisa alguma, o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Mas vamos fazer uma pergunta. Porventura os homens se deram por avisados quando o aviso de Deus chegou a eles? Não, eles nunca se deram por avisados. E nem se darão por avisados. Sabe por quê?
é por causa das pessoas a quem Deus usa para dar o seu aviso. Elas sempre vêm fora de todos os canais humanos, sem educação, sem ética, pessoas esquisitas, como foram os profetas. Elas não saem dos canais humanos, elas vêm pelos canais de Deus, que sempre não são reconhecidos pelos homens. Aí está o grande perigo. Vamos para a advertência de Jesus nesse instante. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Esse aviso de Jesus está claro de acordo com as Escrituras. São Mateus 24, versículo 42, 43 e 44. Está claro que é para aqueles que são servos do Senhor. Notemos isto, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, logicamente, o Senhor está falando a servos, porque está falando vosso Senhor. Ligeiramente nós podíamos analisar nesse instante: temos sido realmente servos do Senhor? Ou temos sido servos dos nossos caprichos, das nossas necessidades, dos nossos próprios pensamentos? Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, o aviso continua um tanto grave. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, versículo 15. Ficaria somente nisto? No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 13, está escrito: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, versículo 3. Não importa que esta recomendação tenha sido para aquela igreja de Filadélfia. Embora todas estas mensagens que estão na Bíblia são para nós neste presente momento. Ele estava falando àquela era. Mas como nós temos de reunir tudo que a igreja teve em todas as suas eras, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, agora por último amor fraternal, então todas as advertências também são para nós. Somos servos do Senhor. Amados, a vinda de Jesus é um mistério. A sua primeira vinda foi anunciada de uma maneira clara e eles não puderam perceber. O rapto será um mistério. É um mistério escondido ao mundo.
e que só vai perceber aqueles que estiverem no rapto, no arrebatamento. Agora, só quem não tem noção do que é o arrebatamento é que não dá valor nesse assunto. Dá mais valor numa cura do físico, dá mais valor na cura de um câncer e mesmo na ressurreição de um morto aqui, fisicamente. Mas aquele que tem a iluminação do Espírito Santo e tem a noção de Deus sobre o arrebatamento, ele dá mais valor neste assunto do que em todas as outras coisas deste mundo. Porque isto é o reino de Deus e sua justiça que deve ser buscado em primeiro lugar. Não será uma coisa muito grande. Não haverá um espetáculo público, ainda que aqui na Bíblia indica que será algo tremendo. Quanto maior foi quando João ia descer ali para batizar a Jesus Cristo. Foi grande aquilo. Aquilo era tremendo. Vários profetas, desde Isaías para cá, Malaquias e os demais, falaram de sua vinda. O próprio Davi, os salmos que eram lidos e cantados nas sinagogas, estavam falando disto, estavam falando de sua vinda. E quando veio, foi uma pessoa ali só, sozinho, sem educação, como João Batista foi, aquele precursor. Sem educação, muito barbudo e vestido com um couro de cabra, não teve nada de escola até onde sabemos. Saiu do deserto e não lhe deram nem entrada ao púlpito. Ficou ali sobre o barranco do Rio Jordão e chamou as pessoas para que se arrependessem. Pode você imaginar tal coisa? Você seria uma daquelas pessoas que atenderam o chamado de João? Um homem ali no barranco de um rio, vestido de couro, barbudo, sem educação, sem nenhum currículo humano, religioso, escolar. Você atenderia a indicação de João Batista? Analise isto de uma maneira real, autêntica. A Bíblia diz que tudo seria tão grande nesse dia. Todo vale seria levantado, e todo monte outeiro ficaria plano, e o áspero seria aplanado. Posso imaginar como foi. Todos pensavam que João viria, sendo o grande precursor de Cristo, e tomaria todo o deserto e o aplanaria e o semearia de grama, faria tudo ficar verde, faria o deserto florir para que então eles crescem. É assim que eles esperavam o precursor de Jesus. Tinham tudo calculado como tem hoje em dia. Porém foi tão humilde que os próprios apóstolos o passaram por alto. Eles disseram: por que dizem as Escrituras que Elias tem que vir primeiro, sendo que tu vais subir a Jerusalém para ser oferecido? Lembremos-nos que João estava anunciado desde Malaquias e outros profetas como precursor da vinda do Senhor. E da maneira que eles esperavam a vinda do Messias, então tinha que ser também a vinda do precursor, aplanando o caminho, gramando o deserto, preparando palanques bonitos de ouro. Mas a coisa foi totalmente diferente do que eles pensavam, porque era justamente, exatamente como Deus falara. A mesma coisa é agora. Não é diferente. Será exatamente como Deus tem falado. Virá como ladrão.
somente para os servos do Senhor. É exatamente como está escrito, é exatamente como Deus diz. Mas acontece que os homens, quando leem o que Deus diz, eles entendem completamente ao contrário do que Deus diz. E tudo o que está acontecendo é tudo ao contrário. O precursor veio da segunda vinda. Eles perceberam? Não, eles o taxam de falso. A mesma coisa está acontecendo. Está escrito a promessa do precursor da segunda vinda. Elias restaurando todas as coisas. Mas eles podem ver isso nas Escrituras? Eles podiam ver em João o cumprimento da Bíblia que eles tinham? Não. Eles podem ver no profeta desta era o cumprimento da Bíblia que tem recebido tantos monumentos hoje e tem sido elevada até as alturas. Eles não podem ver estas Escrituras, porque tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, e assim por diante. Mas João fez exatamente o que estava escrito dele. E eles fizeram com ele exatamente o que deviam fazer. Assim também tem que ser com o Filho do Homem. Assim também tem acontecido agora. Estamos em pleno arrebatamento. O precursor tem vindo e eles têm feito justamente o que eles deveriam fazer com ele. Tem o taxado de falso. Não podem reconhecer a coluna de fogo sobre sua cabeça. Eles logo dirão que aquilo é um foco de lanterna, ainda que provado pela polícia, pela ciência, ser uma foto sobrenatural, a coluna de fogo sobre a cabeça do profeta. A mesma coluna de fogo do deserto, do caminho de Damasco. Mas eles continuarão lutando contra Deus, tentando usar a sua própria palavra, tentando usar a própria palavra de Deus contra Deus. Mas me mostrem onde falhou o profeta desta era, como precursor da segunda vinda. Oh, tropeço tem demais. Tropeço tinham demais em João. Começando pelo seu nome que não estava nas Escrituras. Começando pelos canais que ele tinha vindo, completamente fora da tradição. Mas a palavra de Deus veio a João no deserto. E você sabe que o rato virá, e muita pouca gente irá no rato. Se hoje desaparecessem umas 500 pessoas do mundo, que falta faria para o mundo? Estão sumindo aí 500 pessoas por dia em média. E, no entanto, o mundo continua normal. Assim será no arrebatamento. Eu não quero dizer que serão 500 pessoas, como no dia de Noé foram apenas 8. E antes do dilúvio foi apenas um, Enoque simbolizando a noiva. Não, eu não quero dizer isso. Eu só quero dizer que se for 500, ou 10, ou 5, a minha fé e a sua fé deve ser esta: eu estarei no arrebatamento, porque eu estou apercebido pela mensagem do precursor. Ele tem me alertado, ele tem aberto os meus olhos, ele tem me sacudido, é um alarido. Eu estava dormindo entre os mortos, e o alarido veio: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Oh, fomos despertados, e esta mensagem está agora lhe despertando. O rato está às portas. Notem o seguinte: se foi um segredo quando ele veio a primeira vez, não sendo anunciado como segredo, então quanto mais será um segredo o rapto? Se a primeira vez não foi anunciado como segredo, foi anunciado pelos profetas, foi anunciado pelos anjos,
tudo, e ele próprio aqui na terra, mostrando com suas obras que ele era o Messias. E continuou sendo um segredo para aqueles homens, quanto mais o arrebatamento. Ó Deus, graças te damos porque o Senhor tem nos avisado e nós temos recebido o aviso. Continue falando, ó Pai Santo, aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, despertando o teu povo para esta hora tão gloriosa do arrebatamento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sua noiva levará. Aguardando a volta do Senhor, em prontidão estás. Tens mostrado com tua vida que Jesus não tardará. Andas ocupado em seu serviço, ocioso estás. O relógio de desprever baterá. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volte, sua noiva levará. Os sinais dos tempos mostram que Jesus breve virá. Muito anelo encontrá-lo e com ele sempre está. Novas vestes, meu Senhor, naquele dia me dará. Oh, que gosto sua face contemplar. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volte, sua noiva levará. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia.
a noiva levará. Muitos vivem neste mundo, tal no tempo de Noé, buscam só divertimentos, não se importam com a fé, vivem sempre iludidos, o tesouro sem valor, não preparam suas vidas para a volta do Senhor. Sem voltar a prever, o nosso Senhor, com grande poder, aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com ele iremos, e glória será. Os sinais já nos proclamam que Jesus não tardará, e nos dizem que a porta breve se fechar-se-á. Muitos há que no pecado jazem sem a salvação. Muitos temem o futuro, preparados não estão. Sem voltar a prever, o nosso Senhor, com grande poder, aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com ele iremos, que glória será. Sem voltar a prever, o nosso Senhor, com grande poder, aparecerá.